Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro nos mercados de criptoativos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, eu quero estar analisando o Bitcoin. Eu vou tentar responder, tentar trazer à tona aqui o motivo dessa queda estar sendo diferente, o motivo do que eu acredito que essa queda está sendo diferente. Diferente como? De uma maneira positiva, de uma maneira negativa? É os pontos que vamos estar analisando aqui nesse vídeo. Vamos tentar entender se as sardinhas estão comprando, se as sardinhas estão vendendo nesse momento, se as grandes instituições estão interessadas, voltaram a comprar o ativo, zonas de liquidez, a quantidade de pessoas que tem sido liquidada com todo esse movimento e o mais importante, né? Quais regiões mais importantes que precisamos romper para estancar toda essa sangria e as regiões assim que já não podemos perder para, quem sabe, não trazer mais quedas mais fortes aí nos próximos dias. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do vídeo de hoje. Então, eu quero já estar começando com vocês aqui, analisando o sentimento do mercado, essa ferramenta do CoinAlyze. Eu gosto, acompanho ela bastante. É uma ferramenta muito útil, totalmente gratuita para quem se interessa. Basicamente, aqui eu consigo estar acompanhando os longs e shorts, entradas de open interest e todo esse movimento de queda que estamos tendo, infelizmente, está sendo alinhado com o open interest também, né? O open interest está caindo, né? Está subindo, na verdade, com todo esse movimento de queda. Quem acompanha aqui as análises sabe que quando nós temos um movimento de queda acentuada como estamos tendo e o Open Interest subindo junto, nos mostra, né, basicamente que a queda vai ser forte, vai ser atípica, e não tivemos ainda essa queda do Open Interest mesmo com tudo essa queda do preço, então isso ainda nos dá ainda uma certa preocupação, porque se nós estivéssemos tendo queda no Open Interest, como já tivemos em outras situações com a queda do preço, a queda tende a ser saudável, mas quando estamos tendo um aumento de Open Interest, isso nos traz quedas mais violentas, como estamos tendo agora. Inclusive, voltamos a ter um índice de long muito alto, né? Praticamente são 3,1 long, 3,2 longs para cada short, então as pessoas estão abrindo muito short, está tendo entrada de open interest e o preço continua caindo muito, né? Na verdade, as pessoas estão abrindo muito long, está tendo entrada do open interest e o preço continua caindo muito forte. Isso é péssimo para a manutenção da alta que estávamos tendo nos últimos dias, né? Quando analisamos aqui numa hora, já tivemos essa barra bem grande aqui de liquidação, uma barra bem atípica, né? Nota que já tem algum tempo que não tem uma barra tão grande quanto essa. Então, esses padrões normalmente caracterizam pelo menos um fundo momentâneo, né? Eu acredito que até estamos próximos disso, porém seria interessante, é o que eu acho totalmente possível que aconteça, quem sabe nas próximas horas, um movimento aí de flush, uma explosão para limpar esse open interest, né, esse dinheiro novo que está entrando no mercado aqui, que continua entrando e mesmo com a queda do preço. Então, eu estou aguardando para isso. Fazendo um movimento de tentativa de pesca desse fundo, um bottom fishing, se torna um pouco arriscado porque nós estamos tendo muito aumento de long, estamos tendo muito aumento de open interest com o preço caindo e isso torna uma tentativa de bottom fishing um pouco arriscada. Podemos ter, quem sabe, mais quedas ainda nas próximas horas aí, para quem sabe, aí sim, ter um movimento de queda desse open interest e aí voltarmos a, quem sabe, acreditar que encontramos um fundo nesse movimento. Quando eu analiso o índice das sardinhas, o índice das grandes instituições, basicamente esse gráfico aqui de cima, ele representa as ordens acima de 100k, nota como desde praticamente, aí, aqui é o gráfico de uma hora, nessas últimas horas, né, basicamente aí do dia de hoje, dia 29 de janeiro, teve uma queda muito acentuada, ou seja, eles estão abrindo mão das suas posições, as ordens acima de 100k estão vendendo o ativo, né, de 100k de dólares, e as sardinhas estão voltando a comprar, então isso é muito ruim, isso é péssimo para a manutenção de uma alta que estávamos tendo nos últimos dias. Então, basicamente, nós estamos tendo a queda do preço com o aumento de open interest, que isso é uma coisa negativa, muita gente abrindo longs com todo esse movimento de queda, e ainda estamos tendo as ordens acima de 100k, abrindo mão os players grandes, vendendo suas posições, e as sardinhas querendo voltar a comprar, como foi aqui na última hora. Um fato positivo é que elas até fizeram uma venda significativa, né? Após o movimento de alta, elas abriram mão das suas posições nessas regiões aqui, começaram a abrir mão das suas posições aqui nas regiões dos 88 mil dólares, teve uma queda forte, né, nesse gráfico aqui, porém elas estão querendo voltar a comprar. Então, o que nós precisamos
para acreditar que essa queda desse preço vai ser estancada, né, essa sangria toda. Precisamos voltar, que as grandes instituições, os grandes players, volte a efetuar compra. Enquanto eles não voltarem a comprar, inevitavelmente o preço vai continuar caindo. As sardinhas, de pronto, precisam de voltar a ficar negativas, voltarem a abrir mão das suas posições. Isso não está acontecendo agora. E o movimento simultâneo a esse seria interessante que nós tivéssemos, sim, um movimento de queda nos longs e shorts, né? E esse movimento de repique do preço, desse movimento em que o preço viesse fazer um movimento de short squeeze de toda essa queda, que houvesse assim a queda de open interest e fizesse a limpa desse movimento, de toda essa alta que tivemos alinhado à queda. Aí sim o mercado poderia estar livre para encontrar um possível fundo aí mais significativo dessa última queda e encontrar fôlego para voltar a subir. Note que o CVD também é um nível de compras spot, está despencando. Para quem acompanha aqui sabe do quanto eu trago a importância do CVD, o spot, essa força relativa do spot é o que de fato dita o ativo para manutenções de alta mais significativas e tivemos uma queda forte também. Então, de modo geral, os indicadores de sentimentos, ao meu ver, não estão bonitos. Essa queda não está sendo saudável. E se continuar com esses indicadores, com essas quedas, se o preço continuar a cair com esses indicadores dessa forma, o Open Interest subindo, as sardinhas vendendo, eu acredito fortemente que não segurará nesse suporte que estabelecemos agora, né, na casa dos 85 mil dólares, que é um suporte momentâneo, e eu vou além. Se continuar com essa queda e com esses indicadores dessa forma, eu acredito que os 80k também não vai segurar. Embora eu acredito que todo esse movimento está próximo de ser encerrado. Eu acredito que inevitavelmente vai ter um movimento short squeeze agora, esse open interest vai cair. Eu acredito que quando o preço voltar a subir um pouco, as pessoas vão começar a abrir mais shorts desse movimento, vão ficar mais negativas. Então, eu acredito que é totalmente possível que isso vá acontecer. Mas se por algum motivo os indicadores continuarem dessa forma, eu acho altamente improvável que não segure nas regiões aí do suporte que estamos tentando manter agora nos 85. Eu quero estar aproveitando aqui e analisando com vocês a parte do price action do Bitcoin. Ele estava em um canal de alta que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Eu trouxe essa possibilidade aqui já no meu canal há alguns dias. Se vocês não me acompanham aqui, se vocês não me acompanham nas redes sociais, eu deixo o convite. Pesquisa lá, @monetize seu dinheiro _. Meu nome é William Mello, vai estar lá o meu nome e o meu Instagram. TikTok, Facebook, o canal é novo, todas as minhas redes sociais são novas. Eu estou começando agora, então me dá uma força, me segue lá, vai me ajudar bastante. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês também. Eu sempre trago insights interessantes na movimentação do preço, na análise do price action, na análise de sentimento, então tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Legal? E já deixa também um like aqui para vocês, não custa nada e para mim me ajuda demais. Se inscreva no canal, ative já o sininho das notificações e acompanhe as análises aí com frequência que eu posto, que eu tenho certeza que vai trazer insights significativos para vocês, vão ajudar vocês demais na tomada de decisões nos investimentos. Eu particularmente invisto no mercado de criptoativo há um bom tempo, há mais de 5 anos. Eu já sou investidor há quase 10 anos e no mercado de criptomoedas há mais de 5. E essas estratégias, focando sempre no longo prazo, eu consegui multiplicar o meu capital em 4, 5 vezes no longo desses anos, sempre focando no longo prazo, utilizando o medo e a euforia contra o mercado. Basicamente, o clichê, né, que dizem, compre ao som de canhões e venda ao som de violino. Então, sem falsa promessa, sem pagar de guru aqui na internet, que infelizmente tem muitos. Então, essa é a proposta do canal, é uma proposta séria. E se você está gostando, eu peço que você considere se inscrever. Legal? Então, vamos dar continuidade. Esse canal de alta, ele já tinha como o alvo nessas regiões abaixo dos 85 mil dólares, 86 mil dólares, que tinha muita liquidação, muita liquidez, muito dinheiro para ser captado nessas regiões. Eu já disse isso em outros vídeos, eu já disse isso nas minhas redes sociais, eu tenho dito há algum tempo. Se você está me acompanhando, aquelas 5 pessoas que estão visualizando esses vídeos, que estão acompanhando, elas com certeza elas não foram pegas de surpresa, porque eu disse que existia essa região aqui em que o preço teria a chance de buscar essa liquidez, porque seria o alvo desse canal de alta, né, que tem a maior probabilidade, entre 70% e 80%, de romper para baixo. E de fato ele rompeu, e eu acredito que está tentando estabelecer um fundo nessas regiões. Eu acredito que existe sim a probabilidade de estabelecer um fundo nessas regiões. Eu não acho que seja provável que perca esses 80k, esses 85k nesse momento, 84k, essas regiões até os 80k. Eu não acredito que ele vai perder todo esse caixote aqui antes de vir buscar liquidez nessas regiões acima. Eu ainda acho totalmente possível que ele venha buscar essa liquidez nessas regiões acima, porque ainda assim tem um capital muito alocado nessas regiões. Eu vou mostrar na próxima parte do vídeo aí as regiões de extrema liquidez nas regiões acima. Então acredito que existe sim essa probabilidade dessa busca. O Bitcoin, ele estava nesse padrão, nota que ele perdeu esse canal, veio, retestou com uma maestria perfeita nessas regiões, a base do canal, e agora de fato perdeu com uma queda mais acentuada, buscando as regiões aqui próximas dos 84
US$ 1.000. Quem estava me acompanhando, com certeza não foi pego de surpresa, não foi pego desprevenido. Mas, diante disso, o que nós precisamos fazer agora? Eu acredito que após a perda desse canal, nós podemos estar formando, sim, de fato, um outro padrão gráfico, ao meu ver, um padrão gráfico interessante aqui no 4 horas, que tem uma boa probabilidade de ser rompido para cima. Padrões gráficos são interessantes, eu gosto de acompanhar, eu não analiso somente o padrão gráfico, eu acho que é muito vago, você precisa de analisar com uma retração de Fibonacci, você precisa de analisar com os indicadores de sentimento, mas unindo os padrões, os indicadores de sentimento que eu já vou trazer na próxima parte, a região de liquidez que o preço tende a buscar, unindo esse padrão gráfico, essa figura gráfica que tem a maior probabilidade de romper para cima e, de fato, aparentemente está se confirmando, se conseguir segurar nas próximas 2 horas nessas regiões aqui, né, e confirmar essa vela verde o maior possível, esse candle verde, eu acredito que existe sim a probabilidade desse triângulo, né, dessa cunha descendente que tem a maior probabilidade de romper para cima. E as primeiras regiões ali que o preço vai começar já a encontrar resistência já seria aqui numa hora, né, que entra em confluência com essas médias de 200 período do uma hora. O primeiro ponto positivo para nós começarmos a estancar toda essa sangria seria o rompimento desse canal, que entraria em confluência com essas duas médias de 200 período aqui do uma hora. O Bitcoin precisa voltar a ser negociado acima dessas médias de 200 período, pelo menos do uma hora e em sequência por 4 horas. Então, para os mais conservadores, seria interessante o rompimento desse canal de baixa aqui, né, dessa cunha de baixa, uma formação de um pivô de alta nessas regiões aqui acima, poderia ter estancado todo esse momento de queda, todo esse movimento de queda que tivemos aí nas últimas horas, né? E eu consigo encontrar essa confluência também, vamos ver se a gente consegue encontrar essa confluência com a retração de Fibonacci. Esse canal, ele tem a maior probabilidade de ser rompido para cima, eu estou acompanhando e eu acho que isso é provável e é possível que aconteça nas próximas horas, quem sabe nos próximos dias. Quando nós pegamos aqui essa queda significativa desde as regiões aqui das médias de 200 período aqui do diário, que o Bitcoin veio perder esses fundos, o que poderia estancar toda essa sangria desde as regiões dos US$ 98.000, né? Seria exatamente um pivô de alta acima dessa região de 0,618 de Fibonacci, acima dos US$ 92.000. Então, basicamente, a formação de um pivô de alta acima dessas regiões estancaria essa queda. Até as regiões aqui dos 89 seria basicamente uma bandeira de baixa, mais uma bandeira de baixa no diário e poderia trazer mais quedas. Então, o Bitcoin precisa subir o máximo possível para essas regiões para estancar essa queda, né? Então, quando eu pego no 4 horas, entra em confluência esse padrão, essa retração de Fibonacci, ela entra em confluência com essas médias de 200 período. O Bitcoin precisa estar acima dela para estancar de fato essa sangria. Assim como uma hora também seria essa mesma correlação. Então, o primeiro ponto para começarmos a ficar um pouco mais positivo por parte seria pelo menos aqui uma hora, um rompimento dessas médias aqui 200 período alinhado com esse canal de baixa. O Bitcoin conseguir começar a trabalhar acima dessas regiões já é o primeiro sinal positivo. Em seguida, seria necessário o rompimento dessas médias de 200 período aqui do 4 horas, que é a região dos US$ 90.000 também, e para de estancar toda essa sangria do diário que de fato teve depois que veio retestar essas regiões acima, a forma mais conservadora possível seria um pivô de alta aqui acima, e aí nós voltaríamos, né, essas regiões aqui pelo menos dos US$ 93.000, e aí nós voltaríamos a vir testar essas regiões aqui, as regiões ali dessas médias de 200 período do diário, que, ao meu ver, é a mais importante aí para a manutenção de uma alta ainda, quem sabe um bull market forte em 2026, o Bitcoin tem que romper essas regiões para, de fato, voltarmos para aquela tendência forte que estávamos tendo. No entanto, eu acredito que é totalmente provável e possível que o Bitcoin ainda fique preso, algum tempo ainda preso dentro desse caixote, buscando liquidez para cima e para baixo, antes, de fato, de ou perder os fundos, os US$ 80.000, ou, quem sabe, fazer um pivô de alta aqui, nessas regiões acima dos US$ 104.000 e voltarmos para essa tendência forte de alta que estávamos tendo. Quanto mais tempo nós passamos aqui, maior vai entrando a probabilidade de entrarmos em um bear market. Quanto mais tempo permanecemos abaixo das médias dentro desse período, maior vai entrando a probabilidade, vai aumentando a probabilidade da formação de um topo descendente em relação a esse topo aqui do mensal e formaríamos sim um bear market. Então, o Bitcoin ele está tentando fazer quem sabe, uma busca por um topo descendente, né? Ele está tentando corrigir todo esse movimento de queda que tivemos, né? Ele está tentando voltar para as regiões acima e não está tendo força nem de fazer uma leve retração. Então isso é muito ruim, mostra que o ativo ele está fraco mesmo. E o que nós precisamos para de fato confirmar então a entrada de um bear market, ou a perda desses fundos de US$ 75.000, ao meu ver, seria o primeiro ponto ali para de fato confirmar o bear market, ou quem sabe a formação de um topo descendente, né? Ter um repique até as regiões próximas ali, quem sabe
dos 100 mil dólares novamente, fechar o mês nessas regiões, né, ter força para fechar essas regiões, e depois sim, de fato, vir perder os fundos anteriores, aí também já seria uma confirmação do bear market, se ele perdesse os fundos dos 80 mil dólares após uma tentativa, um topo descendente ao anterior. Enquanto isso, de fato, não acontecer, não entramos assim no bear market, pelo menos analisando a análise técnica e analisando a teoria dos investimentos padrão aí que a grande maioria dos investidores seguem, né? Analisando o tempo gráfico do 3 meses, eu gostaria de voltar a comprar, se de fato perdermos esses fundos dos 80 mil dólares, eu voltaria a comprar, quem sabe, nas regiões mais abaixo, de 70 mil dólares, e em casos mais extremos aqui, nas regiões de 56 mil dólares, que seria a retração perfeita aqui, 0,618, para, quem sabe, uma tentativa de uma busca de um fundo, né, desse bear market, que se de fato nós viéssemos entrar. De qualquer maneira, é ainda muito cedo para cravar tudo isso, e como ninguém, eu vou repetir, né, como ninguém sabe para onde de fato o preço vai, o que seria a nossa estratégia, o que é a estratégia que eu estou adotando. Eu estou basicamente exposto. Agora eu estou um pouco mais exposto com todo esse movimento de queda, eu estou pelo menos 70% do meu capital exposto, mas eu ainda tenho 30% para, se caso o ativo continuar se desvalorizando e não encontrar fundos nessas regiões dos 85, perder os fundos dos 80, eu ainda ter caixa, eu ainda ter um bom caixa para poder estar continuando comprando esse movimento de queda, onde provavelmente estaria entrando em um bear market. Eu acho que os melhores momentos para investir é nesses movimentos de pânico, esse movimento de medo, que a grande maioria estão abrindo mão de suas posições e estão vendendo. Então, eu acho extremamente arriscado quem não tem caixa nesse momento, porque quando você acha que de fato estabeleceu um fundo, quem sabe esse fundo ainda é só o início de um crash maior, de mais quedas, então é por isso que é sempre importante você ter um plano para, se o ativo voltar a subir, você saber o que fazer, e se ele voltar a cair, você saber o que vai fazer também. Eu estou parcialmente exposto, e se o ativo voltar a subir, eu vou fazendo realizações parciais para ter caixa, para poder fazer compra desse movimento de queda, nunca acreditar que é só alta, e sempre saber vender nesses momentos em que está em extrema euforia, para no momento de extremo pânico, como estamos tendo agora, poder ter caixa para estar comprando. Eu vou voltar a querer vender meus bitcoins, né, Ethereums, que eu também estou exposto em Ethereum e em Solana, quem sabe um movimento que o preço venha fazer um movimento short squeeze, buscar liquidez nas regiões acima, próximo dos 93 mil dólares, em casos mais extremos ali na região ali dos 97, 98 mil dólares, por quê? Entra em confluência com essas regiões aqui de liquidez. Nota que essas regiões de liquidez, elas tendem a atrair o preço de uma maneira muito significativa. Esses 86 mil dólares era uma região de extrema importância, de atração, que convidava o preço a buscar essas regiões. Muitas pessoas seriam liquidadas se o preço voltasse para essas regiões, e foi exatamente para onde ele foi. Até por isso que eu estipulei o alvo, né, daquele canal de alta do diário que eu trouxe aqui do Price Action, essas regiões, que seria onde buscaria uma liquidez significativa. E exatamente foi onde buscou liquidez, e ainda tem uma certa liquidez até a casa dos 84 mil dólares, onde seria, assim, para mim, a última região em que o preço tende a segurar esse movimento de queda. Se de fato não tiver força de encontrar aqui, eu acho que totalmente possível que não segure nos 80k, principalmente se os indicadores de sentimento continuarem ruins como estão. Eu já disse isso já anteriormente, mas eu sinceramente não acredito que vá acontecer isso agora. Eu não acredito que vamos perder as regiões agora dos 85, 84 e de fato perder os fundos. Eu acho que existe a maior probabilidade de fato do ativo voltar para buscar liquidez nessas regiões acima aqui, que tem pelo menos meio bilhões em liquidação aqui só por essa ferramenta, que esse mapa de calor da Binance, Bitcoin da Binance dessas regiões. Tem uma certa quantidade aqui nos 93, mas aqui é onde tem mais. Então eu acho altamente improvável que o Bitcoin perca essas regiões de agora, sem antes buscar liquidez nessas regiões acima. Quando eu analiso esse mapa de liquidações também da Binance, aqui mostra basicamente as alavancagens, né? Até 100 vezes. Nota que aqui, no acumulado, até as regiões de 98 mil dólares, eu teria quase 4 bilhões de liquidações em alavancagem aí no acumulado, né? E aqui, eu tenho muito menos, não tenho nem um bi, se voltasse às regiões mais abaixo dos 80 mil. Então, até por isso que eu acredito que essas regiões já buscou a liquidez necessária. É nítido que tem muito mais liquidez acima do que abaixo. Assim como aqui também, esse mapa de liquidações das exchanges, da Binance, da OKX, da Bybit, é nítido. Ainda temos alguma coisa aqui nas regiões aqui um pouco abaixo das 94, mas comparado ao que temos aqui acima, é praticamente 10 bilhões de alavancagem acumulada de shorts, né? Isso, obviamente, são estimativas da ferramenta, né? A CoinGlass não tem, de fato, esses dados exatos, mas com base no algoritmo deles, nos estudos dos analistas dele, que em tese, que em vias de regra tem uma assertividade muito grande, estimado esse valor aqui em torno de quase 10 bilhões aí em acumulação, em alavancagem, até as regiões de 98 mil dólares.
Então, é por isso que eu acredito que existe a grande probabilidade do ativo voltar a essas regiões antes de fato, perdermos, quem sabe, os US$ 80.000 e entrarmos em um bear market mais profundo no ano de 2026. Mas, como ninguém sabe o que de fato, para onde de fato o preço vai, é importante que você tenha uma estratégia clara de investimento, entendeu? Eu, particularmente, agora eu estou mais exposto do que já estive. Eu estava há pouco tempo atrás aí com apenas um terço do capital exposto. Conforme ele foi caindo, eu me expus mais a 50%. E agora que ele caiu mais, eu estou praticamente 70% exposto. Então, essa minha exposição está sendo parcelada. E é o que eu sempre digo, você tem que ter uma estratégia. Eu, particularmente, agora vou voltar a comprar só se perder os 80k, e aí eu vou voltar a comprar com mais força, quem sabe até alavancar o mercado. Enquanto isso não acontecer, eu já estou exposto o suficiente para começar a realizar posições novamente, fazer novos caixas, mais caixa para, quem sabe, um movimento de mais quedas. Eu, particularmente, acredito que não vai perder agora os 80k. Mas, como eu não tenho certeza, é sempre importante que eu tenha um caixa. Se alguém tivesse certeza de alguma coisa nesse mercado, era muito simples. Você poderia shortar ou alavancar o mercado agora, fazendo um long alavancado aí em 100 vezes, porque você tem certeza para onde o ativo vai. Então, muito cautela com que essas falsas promessas, que as pessoas cravam fundo ou cravam um topo, isso é altamente improvável, não. Isso é impossível, ninguém sabe. Então, tenha uma estratégia, tenha uma tática de investimento e, basicamente, siga. Não caia em falácias, não caia em narrativas momentâneas. Como eu sempre digo, essas narrativas podem mudar um pouco os investimentos, oscilar um pouco, mas no longo prazo os fundamentos não mudam. E hoje, como de geral, tá caindo tudo, não é só o Bitcoin que está caindo, caiu o ouro, caiu a prata, caiu o S&P 500, Nasdaq. Enfim, é um dia de sangue e é um dia de oportunidade para quem não está exposto no mercado, para quem tem caixa e para quem tem a saúde mental para fazer investimentos como esse. Como eu digo, compre aos sons de canhões, vendam aos sons de violino. Use o pânico e a euforia ao seu favor, beleza? Então, para mais dicas como essa, me siga aqui me siga nas minhas redes sociais, vou deixar o link aqui na descrição de todas as minhas redes sociais e também já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa aqui embaixo as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas críticas. Eu tenho certeza que esse canal vai crescer demais e eu conto com vocês aí comigo nessa jornada de investimentos, beleza? Então a gente se vê numa próxima análise e até lá.